Meus amores, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos continuar a geometria espacial, né? A gente está agora no capítulo 5, lá na apostila 2. Então hoje a gente dá início à apostila 2. Na última aula eu resolvi com vocês alguns exercícios da lista que eu fiz referente ao capítulo 4. E na aula de hoje a gente já inicia o capítulo 5, beleza? A gente vai iniciar com poliedros. A gente vai estar começando um pouquinho mais de geometria espacial nesse momento. A gente já estudou um pouco de geometria espacial, a gente está voltando agora e a gente vai dar início aos poliedros. O que seria um poliedro? O poliedro ele é um sólido formado por várias faces. Tanto que a palavra poliedro, se você for pegar ali, poli significa muitos e edros significa faces. Então, poliedros são muitas faces. Então, é um sólido limitado por 4 ou mais polígonos planos. Esses polígonos é o que a gente chama de faces. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês. Ó. Aqui eu tenho uma face, que é o pentágono. Esse daqui seria um poliedro. Certo? Então, a gente tem quais são os elementos. Quais são os elementos dele? Ele possui esses pontinhos aqui, que são os vértices. O que liga um vértice ao outro é a aresta. E, como eu estava dizendo, eu tenho uma face. No caso desse poliedro, a face dele é um pentágono. Para você dar nome ao poliedro, vai depender da quantidade de faces que ele tem. Então, esse cara aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certinho? Ele seria um dodecaedro. A gente tem como nomenclatura isso daqui, galera, ó. Ela é de acordo com a quantidade de face e a gente sempre vai usar aqui, ó, o sufixo edro. Tudo bem? Então, se ele tem 4 faces, ele é um tetraedro. Se ele tem 5, pentaedro. Se ele tem 6, hexaedro. E assim por diante, tá bom? 20, cosaedro. 18, tá? Octadecaedro. 16, hexadecaedro, porque o 10 aqui é o decaedro. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Esse cara ele tem 1, 2, 3, 4, uma pirâmide de base triangular. Ela pode ser conhecida assim também, mas ela é um tetraedro, ela tem 4 faces. Aqui eu tenho 2 exemplos do que pode ser um hexaedro. Aqui eu tenho um prisma, a gente vai estudar isso, ó. Todo prisma é um poliedro e toda pirâmide também é um poliedro. Aqui eu tenho um hexaedro, que é um prisma de base retangular, e aqui eu também tenho um hexaedro, que seria uma base pentagonal, que é uma pirâmide de base pentagonal. E aqui eu tenho um octaedro. Se você contar aqui, ele vai ter 4 faces em cima, são 4 triângulos, e 4 faces embaixo. Então a nomenclatura é dada de acordo com a quantidade de faces que ele tem, tá certo? Não importando qual seja o polígono da face, se o polígono é um retângulo, se é um quadrado, se é um triângulo, pentágono, hexágono. Não importa que tipo de polígono ele é, o que importa para a nomenclatura é a quantidade de faces que ele tem, belezinha? Então, dentro dos poliedros, assim como a gente estudou em polígonos, eles se dividem em 2. Existem os poliedros que são convexos e existem os poliedros não convexos, que são os côncavos. Então, quando que eu vou identificar se um poliedro é convexo ou não? É o seguinte, em todo poliedro convexo, se você pegar qualquer uma de suas faces, as outras faces sempre vão estar de um lado, de um mesmo lado, de um lado que a gente fala que é um semi-espaço. Então, ó, dá uma olhadinha nesse poliedro aqui em roxo. Tá vendo essa face que eu destaquei? Tá vendo o plano que eu passei para ela? Você percebeu que todas as outras faces ficaram desse lado esquerdo, ficaram nesse que a gente chama de semi-espaço? Porque quando a gente tem um plano, o espaço, a gente vai imaginar um espaço. Aí quando você pega um plano, você divide em 2 semi-espaços.
mais ou menos você entender aqui pelo desenho. À esquerda eu tenho um semi-espaço e à direita eu tenho um semi-espaço. Então, se você perceber, ó, todas as faces ficaram à esquerda. Então, ele é convexo. Aqui, ó, um não convexo. Se eu considerar, por exemplo, essa face aqui por onde eu passei esse plano, você percebeu que ficaram faces de um semi-espaço e faces do outro lado também, no outro semi-espaço? É como se fosse um muro, né? Se você pensar que é um muro isso daqui e ficaram faces de um lado e do outro, esse poliedro é convexo. Ele é não convexo, perdão. Se você faz um muro e todas as faces ficam de um lado só, ele é convexo. Belezinha? Alguma dúvida? E o principal estudo e a principal fórmula que a gente vai usar para calcular aqui, fazer o cálculo de qualquer coisa relacionada a poliedro, é a relação de Euler, que ela diz o seguinte, que o número de vértices que o meu poliedro tem mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então a formulazinha seria essa, ó. V representa o número de vértices, F o número de faces e A o número de arestas. V mais F é igual a A mais 2. Eu brinco com os alunos, se você quiser chegar na morena, viu, LC, você que aí tem problemas de relacionamento com as meninas, você fala para ela o seguinte, vamos ficar a 2, tá? Bonitinho, ó, vamos ficar a 2. Aí assim você decora a formulazinha, beleza? Aí você deve ficar bravo comigo. Mas essa é a fórmula, a relação de Euler. Se você ver aqui, ó, eu peguei alguns exemplos. Aqui eu tenho um tetraedro, um hexaedro e um octaedro, respectivamente. Se você for contar, você vai ver que obedece certinho essa relação. O tetraedro, ele tem 4 faces. Vamos fazer dele, ó. Ele tem 4 faces. Qual é o número de vértices? Também é 4. Então, 4 mais 4 dá 8. Qual é o número de arestas que ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6. 6 arestas mais 2 bate, iguala ao hexaedro. Ele tem um número de vértices que são 8. 1, 2, 3, 4 e embaixo também. 1, 2, 3, 4. Ele tem 6 faces. Se você somar, vai dar 14. Quantas arestas ele tem? Ele tem 4 arestas em cima, 4 arestas embaixo e essas 4 na lateral. Ele tem 12. Se você somar 12 com 12, vai dar 14. Então essa relação de Euler, ela serve quando o meu poliedro ele é convexo. Beleza? Vamos ficar a 2. Certinho? E aí eu coloquei um exemplo do que a gente vai usar isso. E aí presta bastante atenção no exemplo. Ele diz assim, a figura seguinte representa a planificação de um poliedro. Quantas arestas e quantos vértices apresenta o poliedro? Planificação é o seguinte, galera, é quando eu desmonto aquele poliedro, eu separo todas as faces e coloco num plano só. É como se eu pegasse uma caixa de sapato, eu rasgasse ali as arestas e colocasse ela num plano só, certinho? Então, vamos lá, vamos contar comigo aqui. Ele tem hexágonos como sendo suas faces e ele tem quadrados ou quadriláteros também como sendo faces. Então, se você contar, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. E pentágonos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 hexágonos, não pentágonos que nem eu falei. Então ele tem 8 hexágonos, ok? Então o número de faces que ele tem é igual a 14. São 6 quadrados mais 8 hexágonos. Até aqui tranquilo? Depois que você descobriu o número de faces, sempre, o próximo passo, a próxima etapa é descobrir o número de arestas. E aí eu vou explicar para vocês o porquê. Vou pegar essa aresta aqui, ó, como um exemplo. Você percebeu que ela
é aresta dessa e da outra face. Então, uma mesma aresta, ela é aresta de duas faces, certinho? Se você pensar comigo, cada hexágono tem 6 arestas e cada quadrilátero tem 6 arestas. Então, teoricamente, se eu multiplicar 6 arestas que o hexágono tem pelo número de hexágonos que eu tenho, que é 8, mais 4 arestas que o quadrado tem pelo número de quadrados que eu tenho, que é 6, isso teria que dar o total de arestas que eu tenho. Só que, como uma mesma aresta pode ser de duas faces, eu tenho que pegar essa soma que a gente fez acertadamente e dividir ela por 2. Então, o macetezinho é esse, ó. Para você calcular o número de arestas, você sempre vai fazer assim, ó. Você pega a quantidade de elementos que tem, quantidade de faces que tem, multiplica pelo número de arestas que ela tem e soma pela quantidade de faces que tem pelo número de arestas da próxima. E aí você divide isso por 2. Vocês entenderam por que divide por 2? Porque uma mesma aresta pode ser de duas faces. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 6 vezes 4, 24, 6 vezes 8, 48. Se eu somar, vai dar 36 arestas. Então, aqui a gente já respondeu quantas arestas e quantos vértices representa o poliedro. Parte da aresta a gente já matou, são 36. E para calcular o vértice, vou usar a relação de Euler. Vamos ficar a 2. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, ó, o vértice eu vou calcular, eu já sei que são 14 faces e 36 arestas, então eu vou substituir. V mais 14 é igual a 36 mais 8. V é igual a 38, que é a soma de 36 mais 8, menos 14, então V é 24. Então, esse poliedro, ele tem 36 arestas, 24 vértices e 14 faces. Deu para pegar o esqueminha? O principal raciocínio que a gente tem é aqui na aresta, porque é através dela que a gente conseguiu ir para a relação de Euler e matar o exercício. Belezinha? Ele pode vir um probleminha assim também, ó. Em um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6. Qual o número de faces? Então, por exemplo, lá, o enunciado me diz que nesse poliedro especificamente, o número de arestas é igual ao número de vértices mais 6. Eu vou usar essa informação que ele deu numa relação de Euler. Vamos ficar a 2. E no lugar do A, eu vou colocar V mais 6. Então, eu vou ter isso, ó. V mais F é igual a V mais 6, que entrou no lugar do aresta, mais 2. Então, eu vou ter uma expressão assim, ó. V mais F é igual a V mais 8. Então, ó, eu posso cancelar dos dois lados o V, porque se eu tenho V aqui e V aqui, eu passo subtraindo corta. Então, eu vou descobrir que são 8 faces. Tá bom? Então, são dois tipos de exemplos aí relacionados à fórmula de Euler que a gente pode usar, a gente vai encontrar, certo? Uma outra coisa que eu quero falar com vocês como uma observação, e a gente vai ver no exercício agora, é sobre ângulos poliédricos. O que são isso? Aqui eu tenho um ângulo que a gente chama de diédrico. Seria esse ângulo de vértice S aqui, ó. O que é um ângulo diédrico? É quando do mesmo vértice parte 3 arestas, e aí eu formo esse ângulo aqui, ó, com essas 3 arestas. E que seria um ângulo quadriédrico, por exemplo. Do mesmo vértice S, vão partir 4 arestas, e aí eu vou formar esse ângulo quadriédrico. E que seria um ângulo pentaédrico. Do mesmo vértice, vão partir 5 arestas, e eu tenho esse ângulo pentaédrico. Então, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: quando você lê que o ângulo é triédrico, lembra que de cada vértice sai 3 arestas. Se ele é hexadiédrico, então de cada vértice vão sair 6 arestas. Por que você está dizendo isso? Porque a gente pode encontrar probleminhas desse tipo.
Eu vou lá para as atividades da sala desse capítulo e aí eu vou fazer meio que bagunçado. O primeiro exercício que eu vou fazer com vocês é o 4, mas para fazer sentido com a observação que eu acabei de explicar. Olha o que ele fala. Um poliedro convexo é constituído de 2 ângulos triédricos, 8 ângulos pentaédricos e 6 ângulos hexaédricos. Aqui ele não está dando que tipo de face que eu tenho, ele está dando um tipo de ângulo. Então, nos exercícios que a gente vai encontrar, ele pode dar quais são os tipos de faces ou quais são os tipos de ângulo. O primeiro que a gente fez de exemplo, eu mostrei para vocês no exercício em que ele deu quais são os tipos de faces. Agora, quais são os tipos de ângulo. Como é que a gente vai abordar isso? Determine o número de faces desse poliedro. Quando ele dá a quantidade de ângulos, ele está te dando a quantidade de vértices. Por quê? Porque em cada ângulo eu tenho um vértice. Então, o que significa 2 ângulos triédricos? Significa que em 2 vértices vão sair de cada um deles 3 arestas. O que significa 8 ângulos pentaédricos? Significa que em 8 vértices, em cada um deles, vão sair 5 arestas. E o que significa 6 hexaédricos? Que são 6 vértices, de cada um deles vão sair 6 arestas. Então, se eu somar a quantidade de ângulos, eu vou ter um número de vértices. Aí agora a gente vai calcular a quantidade de arestas. Como a gente vai calcular a quantidade de arestas? Lá no primeiro exemplo, a gente multiplicou o tipo de face, né? Quantas arestas tem a face pela quantidade. Aqui a gente vai fazer parecido. A gente vai multiplicar a quantidade de ângulos pelo número de arestas que sai dele. Olha lá, ó. No ângulo triédrico saem 3 arestas. Como eu tenho 2, então eu vou fazer 3 vezes 2. Então eu vou ter assim, ó, 2 ângulos triédricos. Então eu vou fazer 2 vezes 3. 2 é a quantidade de ângulos e 3 é a quantidade de arestas que sai dele. 8 vezes 5 significa que são 8 ângulos vezes 5, porque sai 5 arestas dele. 6 ângulos vezes 6, porque tem 6 arestas dele. E aí eu vou dividir por 2 pelo mesmo motivo, porque essa aresta pode ser de 2 faces, pode ser de 2 vértices ao mesmo tempo. Então eu vou ter essa continha aqui, ó, 6 mais 40 mais 36, que vai dar 82, dividido por 2, 41. Então eu descobri que o número de arestas é 41. Mas o exercício quer a quantidade de face. Então o que a gente vai fazer? Vamos ficar a 2. Então vamos usar a relaçãozinha de ordem. No lugar do V eu vou colocar 16. A face é o que eu vou descobrir. A aresta 41 mais 2. Então vai dar 43 menos 16, 27. Então significa que especificamente esse poliedro ele tem 27 faces. Certo? Agora eu vou lá para o exercício 5, que ele é parecido com o exemplo que eu dei lá, o primeiro exemplo. Então o que seria o ideal agora? Você pausar um pouquinho a aula e tentar fazer. Eu já dei um exemplo para vocês, se precisar volta um pouquinho, pega as anotações que vocês estão fazendo e tenta fazer esse exercício, que é o exercício 5. Ele diz assim, ó, eu vou continuar aqui fazendo com vocês, mas para aí, tá bom? Ele diz que a figura seguinte representa a planificação de um poliedro convexo. Determine o número de vértices e arestas desse poliedro. Então, esse poliedro ele é constituído de faces triangulares e faces pentagonais. Quantas triangulares eu tenho? Eu tenho 20 faces triangulares e 12 faces pentagonais. Eu contei aqui
previamente. Aí você pode contar. No caso de vocês, na apostila, vocês vão riscando para não perder a conta, tá bom? Então ele tem 20 triângulos e 12 pentágonos, ok? Como que eu vou calcular agora o número de arestas? Lembra que a aresta sempre vai ser o segundo passo. Como eles são 20 triângulos, então eu vou fazer 20 vezes 3. Vai lá, ó. 20, que é a quantidade de triângulos, vezes 3, que é o número de arestas que cada um tem. 12 é a quantidade de pentágono, vezes 5, que é a quantidade de arestas que ele tem, eu divido por 2. Isso daqui vai dar 60 mais 60, dividido por 2, que vai dar 60 mesmo. 120 dividido por 2, 60. Então eu descobri que o número de arestas que ele tem é 60. Ele quer, além do número de arestas, o número de vértices. Vamos ficar a 2. V mais 32 é igual a 60 mais 2. O V vai ser 62 menos 32, então o V vai ser 30. Beleza, meus amores? Então, esse é o tipo de exercício que a gente vai encontrar. Pode ser que ele fique um pouquinho mais complicadinho ou não, a gente vai ver ainda mais depois dos exercícios, mas essa é a ideia, tá? Esse exercício é legalzinho. Ele pega, por exemplo, uma substância, um elemento químico aí, e aí ele compara com a sua geometria, né? Ele fala assim: o buckminsterfullereno é uma estrutura formada por 60 átomos de carbono distribuídos respectivamente nos 60 vértices de um poliedro convexo. Então a primeira informação é que esse poliedro tem a quantidade de 60 vértices. Esse poliedro é formado exclusivamente por faces pentagonais e hexagonais. Então ele só tem faces pentagonais e hexagonais. E os seus ângulos são todos triédricos. Aqui está a parte mais importante do exercício. Ele tem faces pentagonais e hexagonais e todos os ângulos são triédricos. Ou seja, o que a gente tem que entender quando ele fala que todos os ângulos são triédricos? De cada um desses vértices vão sair 3 arestas. Então já dá para calcular o número de arestas. Sacou a ideia? De cada um desses 60 vértices vão sair 3 arestas. Aí ele fala assim: considerando os átomos de carbono como pontos, os números de faces pentagonais e hexagonais desse cara, eu não vou ler de novo, são respectivamente iguais a. Então ele quer saber quantas faces são pentagonais e hexagonais. Exercício top. Então vamos lá. Ó. Vou dizer que a quantidade de faces pentagonais é x e a quantidade de faces hexagonais é y. Como ele disse aqui, ó, que todos os ângulos são triédricos, eu vou descobrir quantas arestas tem. Como, Bisteca? Eu vou multiplicar 60 por 3, porque de cada vértice vai sair 3 arestas. Então eu vou ter 60 vezes 3 dividido por 2. De cada um dos 60 vértices vão sair 3 arestas. 60 vezes 3, 180, dividido por 2, 90. Então eu descobri que a quantidade de arestas é 90. Vamos ficar a 2. Com vamos ficar a 2, eu já vou calcular a quantidade de faces. Então eu vou ter 60 mais f é igual a 90 mais 2. Então eu vou ter que a quantidade de faces é 32. Como a face é exclusivamente pentagonal e hexagonal, se eu somar a quantidade de pentágonos que eu disse que é x com a quantidade de hexágonos que eu disse que é y, a soma da quantidade de face deles tem que dar quanto? 32. Então essa daqui é a minha primeira equação, ó. X mais y é igual a 32. Vocês entenderam? X é a quantidade de faces pentagonais e y é a quantidade de faces hexagonais. Se eu somar os dois, tem que dar 32, que é o número de faces total. O problema é que aqui eu tenho duas variáveis numa equação só. Da onde que eu vou tirar a segunda? Daqui, da aresta. O que a gente aprendeu? Que outra maneira de calcular a aresta seria essa, ó.
Para calcular esta, eu pego a quantidade de faces pentagonais, que é x, e multiplico pela quantidade de arestas, que é 5, mais a quantidade de faces hexagonais, que é y, vezes o número de arestas, que é 6. Então, tenho isso, ó, x vezes 5, 5x, mais y vezes 6, 6y. Se eu dividir isso por 2, vai dar o número de arestas. Só que eu já descobri o número de arestas, que é 90. Então, eu vou ter que x de 5x mais 6y é igual a 180. Agora, eu tenho duas equações e duas variáveis. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, nessa equação aqui, eu vou isolar o x. O x é 32 menos y. Então, aqui eu vou substituir, ó, no lugar do x vai ficar 32 menos y vezes 5 mais 6y igual a 180. Eu vou fazer a distributiva aqui, vai dar 160 menos 5y mais 6y igual a 180. Então, ó, 6y menos 5y, y. 160 passa subtraindo, o y vai dar 20. Consequentemente, o x vai ser 32 menos 20, 12. Então, o número de arestas pentagonais é 12 e o número de hexagonais é 20. 12 e 20, alternativa A. Beleza, galera? Exercício top, muito bom exercício. Trabalhou todos os conceitos que eu vi com vocês durante a aula. Cara, não esquece isso. São duas maneiras de calcular a quantidade de arestas. Ou você pega a quantidade de faces e multiplica pelo número de arestas que cada uma delas tem e divide por 2, ou a quantidade de vértices, que é o que representa os ângulos, e multiplica pela quantidade de arestas que sai de cada um ângulo e divide por 2. E o último exercício que eu quero fazer com vocês é esse daqui, ó, o 2. O rombicuboquiaedro, um dos 13 poliedros de Arquimedes, tem Arquimedes, aquele carinha lá da... Eita, agora deu branco. É ele que é o carinha lá da banheira, né, que ele entrou e... Isso. Tem um vértice idêntico. Ah, vamos ler de novo. Esse poliedro, esse sólido de Arquimedes, tem os vértices idênticos. Ó, até grifei aqui, ó, tem os vértices idênticos. E é formado exclusivamente por 8 faces triangulares e 18 faces quadrangulares. Quantas arestas partem de cada um dos vértices do rombicuboquiaedro? Então ele não quer saber simplesmente quantos vértices tem. Ele quer saber quantas arestas partem de cada vértice. Como eles têm os vértices idênticos, o número de arestas que partem de cada um deles, de cada vértice, vai ser o mesmo. Então vamos lá, vamos começar. Aqui, ó. Ele tem 8 faces triangulares e 18 faces quadrangulares. Então se eu somar vai dar 26. Vamos calcular a aresta então. O que a gente vai fazer? 8 vezes 3 mais 18 vezes 4 dividido por 2. 24 mais 72 dividido por 2 vai dar 96 dividido por 2. Então ele tem 48. Vamos ficar a 2. Então eu vou ter que V mais 26 é igual a 48 mais 2. Então eu vou ter 50 menos 26, que vai dar 24. Então ele tem 24 vértices. E esses 24 vértices são idênticos. O que significa isso? Que de cada um desses 24 vértices vai sair a mesma quantidade de arestas. Então, galera, lembra que no exercício passado, para descobrir a quantidade de arestas, a gente multiplicou o número de vértices por um valor que era o número de arestas que sai de cada um deles? Então, ó, essa relaçãozinha aqui vai ser possível para calcular o M, que é a quantidade de arestas que sai de cada vértice. Por quê? O total de arestas que eu tenho no meu poliedro, ele vai ser igual aos 24 vértices que são idênticos, vezes, o que é o M? O M é a quantidade de aresta que sai de cada um deles dividido por 2. Do mesmo jeito que a gente fez no exercício anterior. E aí, se a gente substitui o que a gente descobriu, que é o A48 e o V24, eu vou ter essa expressão
passa o 2 multiplicando, vai dar 96 igual a 24m, e o m vai dar 4. Então a alternativa correta é a letra B de bisteca. Certinho, meus amores? Tudo bem? Muitas saudades de vocês. Espero que estejam tudo bem. Qualquer coisa pode me chamar. Tentem fazer o restante dos exercícios, que são as atividades propostas. Essa aula ainda não se acabou, esse capítulo, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre os poliedros de Platão, sobre calcular a quantidade de diagonais que tem um poliedro e sobre a soma dos ângulos internos deles também. Então, para a próxima aula a gente tem esses 3 conceitos para encerrar esse capítulo. Belezinha? Então, até a próxima. Bom restinho de semana e bom final de semana a todos. Beijo.